Meu nome é Silvia Ruiz, sou artista visual e sou arte educadora, a convite do Centro Cultural do Alumínio. Eu estou aqui no espaço e vou estar ministrando uma oficina para vocês de forma virtual. Eu acho que de início eu vou estar passando para vocês quais são os materiais básicos que a gente vai precisar. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é uma folha, tá bom? De papel canson. Nesse caso, eu peguei uma folha de tamanho A3, tá bom? Mas já me perguntaram se podia ser uma A4, que é a folha de sulfite. Eu falei que podia, não tem problema nenhum. Só se você tiver uma folha de gramatura um pouquinho mais elevada, seria mais interessante. Mas se não tiver, não tem problema nenhum. Outra coisa que a gente vai utilizar, giz de cera, que eu falei, tá bom? Que qualquer criança tem aí no seu material escolar. E a gente vai utilizar canetinha também, quem quiser, tá, gente? A canetinha não é obrigatória, então se não tiver canetinha, não tem problema. O que a gente vai precisar, que é essencial, que é essa ideia da aula e o objetivo central, é a folha de papel alumínio. Então, a folha de papel alumínio é essa que a mamãe coloca no forno. Então, é essa folha que a gente vai usar na aula de hoje. Ela vai ser o nosso objeto central, essa folha, tá bom? Outra coisa que a gente vai usar muito bacana e que vocês vão entender conforme eu for explicando, são objetos em casa, na verdade, que são coisas recicláveis que a gente ia jogar fora, que tem a textura. Então, por exemplo, ó, pedaço de plástico bolha, tá vendo? Porque a gente não tem essas bolinhas, é essa textura que eu vou utilizar, tá bom? Outra coisa, redinha, ó, essa redinha aqui, que vem no mamão, no abacate, tá bom? Essa outra aqui também pode ser que vem no limão, na cebola, essa também pode ser. Outra coisa bacana que a gente pode utilizar aqui da textura, que eu peguei lá em casa, olha, restos de tecido, renda, no caso dessa renda, ó, ela é bem trabalhadinha, ela é furadinha, ela tem uma textura, ela vai dar um jogo bacana porque a gente vai precisar fazer, tá? Outra coisa que eu acho interessante, que todo mundo também come torrada em casa, é um papel, tá vendo? Como se fosse um poliondra, ele tem uns risquinhos. Então, esse papel, ele tem uma textura bacana. A gente consegue fazer o que a gente precisa. E eu também peguei linha, pode ser pedaço de corda de sisal, né? Essa daqui é uma corda de sisal bem fininha. Também pode ser utilizada. E outra coisa que fica incrível para quem tiver de textura em casa, quem tiver jardim, são as folhas. Folha seca, fica incrível a textura da frotagem. Então, a aula de hoje, como que ela chama? Ela chama colagem e frotagem sobre folha de alumínio. Então, eu vou começar mostrando para vocês o que eu fiz a partir desses materiais. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, bem devagar, tá? Eu vou abrir minha folha para vocês entenderem o que eu fiz. Então, lembra que eu pedi uma folha? Eu pedi uma folha, ó. A folha ela estava assim. A ideia é o quê? Fazer com que o trabalho, um trabalho bidimensional, que é uma folha de papel, vire um objeto tridimensional, certo? Então, essa é a minha ideia. A partir dessa ideia, o que eu fiz? Uma dobradura, que eu vou ensinar vocês para a gente chegar nesse modelo. E eu criei uma atmosfera, tá em contato com a natureza. Eu pensei na praia, que é o lugar que eu mais gosto, tá? Então eu pensei que o que eu gostaria de estar fazendo é o quê? Tá em contato com a natureza. Você não precisa fazer um desenho exatamente como eu fiz, né? Você pode pensar onde você gostaria de estar, tá bom? Eu pensei na praia, como eu falei para vocês. E aí o que eu fiz? Olha, eu não pedi para vocês o papel de alumínio, o giz de cera, pedi revista, não falei as folhas de revista, né? Então, a gente vai usar a folha de revista que eu recortei, certo? E aí, para os objetos que seriam os elementos principais, eu criei aqui, ó, uma baleia e criei do outro lado da cena um peixinho. E esse peixinho, ó, eu criei um mar aqui embaixo dele, também com papel alumínio e com textura. Esse foi o desenho que eu criei. Eu vou tentar, em cima desse, mostrar para vocês qual foi o passo a passo. Mas como eu falei, olha, não quero fazer montanha, nem quero fazer mar, não tem problema nenhum. Pode fazer o parque, pode fazer o que cada um quiser e o que a criatividade também permitir. Então,
Então, eu vou começar. O que que a gente vai fazer? A primeira coisa, a partir do momento que eu tenho a minha folha, a gente vai fazer aquela dobradura que eu expliquei para vocês. Pensar nessa folha e fazer ela virar um tridimensional. Primeiro passo, a gente vai dobrar nossa folha no meio. Juntar, né, pontinha com pontinha. Tá? Ó. Simples assim, dobrei. Aí agora, para chegar naquele modelo, o que que eu fiz, ó? Eu simplesmente dobrei novamente no meio dela. Tá bom? Dobra, passa bem, né, o nosso dedinho aqui para marcar. E mais uma vez. E desse outro lado de novo. Pronto, ó. Eu tenho exatamente papel já com todas as marcas que eu preciso. Aí, com a ajuda, pessoal, que principalmente criança pequena, hein, por favor, com a ajuda do pai ou da mãe, a gente só vai fazer um cortinho com o estilete dessa pontinha aqui, da nossa primeira dobrinha, ó, até a nossa penúltima dobrinha. Então, ó, esse pedacinho eu não quero que vocês cortem. Toma cuidado para não vazar aqui. E nem aqui em cima, também não quero. Eu só quero que vocês cortem, ó, duas faces aqui, se a gente for pensar, dois lados da nossa dobradura. E eu vou passar bem aqui a minha régua com o meu estilete, só nesse centrinho aqui. Ah, pessoal, tá vendo que eu tô usando um apoio aqui embaixo da mesa para justamente não estragar a mesa de casa. Olha aqui como que vai ficar, gente. Tá? E a partir disso, a gente tem as dobras que eu fiz. Então, a gente vai só, ó, repassar nossas dobras e a gente já tem, tá vendo? Uma ideia aqui de livrinho. Então, ó, a gente já tem aqui como que ele vai ficar. Agora, o que que a gente vai fazer a partir disso? Essa parte a gente pode deixar lá descansando, a gente já tem ela feita, certo? Então, a gente pode deixar ela aqui para um segundo momento. Agora, o ideal é a gente pensar nas nossas texturas. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o papel polionda, que eu falei que é uma boa, eu tenho a lixa, certo? Tenho a telinha, né, a renda. Então, eu acho que a gente pode tentar mesclar um pouco desses materiais para chegar tanto na baleia quanto no nosso peixinho ou na nossa ideia de onda ali que eu criei. Outra coisa que eu tinha em casa, pessoal, que é bacana, é essa telinha também, ó. Mas aí vai do que vocês tiverem em casa. A partir desse momento, a gente vai desenhar o nosso objeto. Eu, no meu caso, vou continuar fazendo essa ideia do peixinho, que seria esse daqui, tá? Para mostrar para vocês, ó. Esse peixinho aqui. E ele tá vendo que tem uma texturinha, ó. Eu vou ensinar para vocês como é que chega nessa textura. Vou pegar a lixa, tá? Uma lixa normal, que eu falei para vocês. E aí, o que que vocês vão fazer? Vai desenhar lá. Outra coisa, precisa ter todos os detalhes? Não, ó. No meu caso, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer só o contorno desse meu peixe, porque depois os detalhes, quem é que vai me dar? São as texturas que eu vou usar. E vou recortar também. Então, ó, eu tenho aqui, pessoal, ó, o peixinho já, tá? Então, ele tá recortado. Nossa, professora Silvia, mas se a gente colar só o alumínio aqui, não vai ter quase textura, porque a lixa tem um pouco de textura, mas ela não é tão relevante. Ah, então por isso que eu pedi para vocês outros materiais. Então, ó, vamos fazer o seguinte? Vamos pegar e colocar na cabeça do peixe, eu vou colocar um pedaço de renda. Então, ó, vou pegar minha cola aqui para colar a cabeça do peixinho. Eu vou fazer um peixinho aqui, ó, todo trabalhado, meio Frankenstein, de vários tipos de textura. Então, ó, minha cabeça do meu peixinho, ó, vai ser de renda. As nadadeiras do meu peixinho, lembra que eu falei que eu tinha um papel polionda aqui, ó, meio esquisito? Vou usar ele para fazer as nadadeiras. Só vou fazer um contorno da nadadeira aqui para ficar mais fácil para mim recortar. E, ó, aqui o rabinho também vou fazer com o papel polionda, certo? Então, ó, vou recortar aqui minha nadadeira, ó. Então, ó,
Só para vocês entenderem, olha. Minhas nadadeiras do meu peixinho tá aqui, certo? E a cauda do meu peixinho também. Então eu vou colar da mesma maneira que eu colei essa cabeça aqui de renda, eu vou colar o rabinho do meu peixe. Segura um pouquinho, né? Porque a cola branca ela cola rápida, mas ela precisa de um tempo para colar. Se não colou muito bem, passa mais um pouquinho de cola, porque depois a gente ainda tem que jogar alumínio aqui, né? Ó, lembra que eu falei que meu peixinho ia ficar parecendo um peixinho esquisito? Ó, como que ele tá nesse exato momento esquisito. Vou tirar minha mão daqui que tá atrapalhando. Então agora eu vou recortar o pedacinho da renda aqui na cabeça dele, porque eu não quero esse rebarbo aqui todo, certo? Vou deixar ele bem perfeitinho, ó. Então, ó, meu peixinho, na verdade, gente, vai ter 3 texturas, se a gente for pensar. Vai ter um corpo de lixa, certo? Com uma nadadeira de papel polionda e uma cabeça de renda. Vai ser mais ou menos isso. E agora, ó, eu espero ele secar um pouquinho. E a gente vai fazer o quê? Cobrir ele com papel alumínio. Então, a gente pega a cola de novo e agora vai passar em todo o peixinho. E agora a gente vem lá com a folha de papel alumínio. Outra coisa, mas meu papel tá meio amassado. Pedacinho de algodão, gente, se a gente faz assim, ó, com o algodão, ó, deixa o papel alumínio, olha, a folha fica lisinha de novo, ó. Fica lisinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no meu peixinho, pessoal. E agora, é isso que eu vou mostrar pra vocês. Como é que a gente vai ter a textura em cada parte do peixinho. A gente vai olhar por trás, ó como que ele tá. Então, quer ver, ó, vou terminar só de cortar aqui o peixinho ao redor, tá? Então, eu tô só refilando. Vou passar o algodão bem aonde eu coloquei as texturas, para ver se vocês conseguem enxergar, ó, a diferença de textura de um lugar para o outro. Tá? Então, a gente tem um peixinho. Mas, pode fazer outra coisa. Eu quero fazer uma casa, quero fazer um helicóptero, um avião, enfim. Tanto que, ó, eu trouxe aqui outros desenhos, ó. A redinha, ó, já tá cortada com um formato de barquinho. Aí, o que eu posso fazer? Passar cola, passo cola aqui na minha redinha e colo o alumínio. Então, ó, vou pegar mais um pedaço, ó, da folha de alumínio e vou vir aqui no meu barquinho. E vou colar meu barquinho no alumínio. Mas, ó, textura desse barquinho, como ficou legal. Isso eu usei uma redinha, tá vendo por baixo? Então a gente consegue as texturas. Eu já fiz 2 elementos. Eu nem precisava colocar a baleia, mas eu vou pôr a baleia, porque a baleia é um elemento fundamental aí na nossa natureza no oceano. Então eu vou colocar a baleia, que eu gosto muito. Acabei de recortar minha baleia, que eu já tinha o desenho dela. Vou mostrar para vocês. E ela eu vou fazer só nessa textura aqui, ó, gente. Que eu falei para vocês que era da torradinha ou papel polionda, do papelão, tá bom? A mesma coisa, o que eu vou fazer? Vou passar minha cola aqui de novo, certo? E vou vir com o papel de novo com a folha de alumínio. Se não tiver esse material que tem textura, não tem problema, faz uma cartolina, faz um outro papel e tenta colar a folha. Também pode ser só a folha, mas é que se a gente deixar só a folha, ela vai ficar fina ali no papel, ela vai ficar como a textura que vocês vão ver ali da montanha que eu desenhei, que eu criei, ou do céu. Não é que não vai ficar legal, vai, só que não vai ficar com uma certa profundidade, uma certa altura. Mesma coisa, pessoal, ó, vamos colar e vamos tentar já desgrudar, né? Pelo menos a minha mesa tá bem delicadinha aqui, ó. E eu já vou também refilar a minha baleia.
Pronto. Aqui já tá o meu, ó. Vou aproveitar e fazer aquilo que eu não gosto dessas pontinhas aqui, ó. Então, vou passar só na beiradinha e vou colar pra dentro o papel alumínio que sobrou. Pronto, ó. Passei cola bem na beiradinha, tá vendo? E agora eu vou, ó, ajustando o papel aqui na minha baleia, tá bom? Pronto, ó, pessoal. Minha baleia aqui, vou deixar ela pra secar. Depois a gente faz os detalhes dela, tá? Mas, ó, como ela ficou bonita. Então, ó, vou passar só o meu papel, né? Porque lembra que a ideia qual que é? A gente pegar aquela textura lá do Polionga. Vamos começar agora com a parte seca, que é a parte mais simples. Peguei meu papel, certo? Já tô nessa parte então agora. O que a gente vai fazer, pessoal? Como eu tinha pensado na ideia de montanha, de mar, de praia, olha lá o meu. A gente vai aleatoriamente fazer mais ou menos um cenário. Então eu vou pegar papéis de revista, tá? Eu fiz cortes, ó, aleatórios. De azul, de verde. Então não precisa ser nada muito certo, tá bom? Só a gente vai recortar, ó. E a gente vai criar aqui o nosso ambiente. Então eu vou começar pensando no nosso céu, tá bom? Ó, eu vou fazer aqui, ó, o meu céu aqui, certo? Vou calcular mais ou menos que aqui na linha do horizonte é o mar. E aí eu vou mesclar. E vocês também podem usar da criatividade e vai mesclando. Ó, aqui eu vou querer uma faixa que vai ser usando o recorte de revista. Aqui vai ser um pedaço que eu vou usar com alumínio. E aí, ó, com o giz de cera, por que eu falei o giz de cera? Porque o giz de cera também dá essa textura mais rústica no trabalho. Então, ó, venho com o giz de cera e vou pintando aqui a minha área, ó, que eu escolhi, que aqui vai ser esse azul. Venho aqui com amarelo, quem quiser. Normalmente, do amarelo também sai um laranja, certo? Do nosso sol. Fica uma coisa assim bonita. Aqui, ó, nessa faixa, eu vou aproveitar e vou pôr mais um pouco de colagem. Então, eu vou colar aqui, ó, mais um pedaço de azul. De azul bem aqui. Tranquila, mais pensada ou não, ou mais assim mesmo, do jeito que eu tô fazendo com vocês. Mais aleatória. E ó como vai criando o corpo. Como pensei na ideia de uma paisagem de mar, você fazer uma linha, que seria a linha do horizonte, então daqui para cima a ideia de céu e daqui para baixo a ideia de água. Mas a partir desse momento, é livre, tanto desse lado quanto desse outro. E outra coisa que eu fiz, ó, no que finalizou, não necessariamente eu pintei todas as áreas, tá vendo? Então o branco do papel, ele tá aqui. E ele também faz parte da paisagem, ele também dá, né, uma profundidade aí para o nosso trabalho. Então deixa sempre um pouquinho do branco do papel, que o branco do papel ele é necessário às vezes, tá bom? E aí a gente vai continuando. Outra coisa, sempre tenta mesclar para não ficar muito pesado. Onde você colocou de alumínio, eu coloquei aqui no centro. Então eu vou colocar agora um pedaço aqui embaixo. Não deixa sempre muito alumínio junto, nem muita colagem de papel junto. Tenta dar uma mesclada de uma coisa e de outra. Então, ó, vou passar mais um pouquinho de cola aqui. Nesse momento que é a ideia da gente usar a canetinha também, fazer um detalhe tanto no céu ou no mar com a canetinha, além dos nossos peixinhos lá. Eu vou colar só mais um pedacinho aqui de alumínio no meu
E aí eu vou tentar colocar já o meu peixinho aqui para vocês verem como que ele vai ficar. Ou também a gente pode colocar o barco, né? Já que eu fiz o barco dessa vez, a gente pode colocar o barco. Criançada que tá aí me vendo, pode falar assim, nossa, esse trabalho dessa professora meio contemporâneo, né? Tem muita gente que pode olhar isso daqui, ó, e não entender, gente, que isso aqui é uma praia. Porque nem sempre a gente precisa desenhar exatamente, né, do jeito que a gente aprendeu quando a gente era pequeno, que tem que fazer uma ondinha, que tem que fazer... Às vezes só o simples movimento já diz pra gente o que que é. E ó, eu vou colocar então meu barco bem aqui. E vou fazer exatamente um azul para ele estar navegando, porque senão parece que ele não está em lugar nenhum. Então você também posiciona o seu objeto aí em casa. Vou pôr meu barco bem aqui. E vou fazer uns detalhinhos nele também com canetinha, tá bom? E daqui desse lado pode vir um peixinho, né? Vamos ver? Mas quando a gente for colar o objeto, que eu vou colar agora, tem que segurar um pouquinho, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência, porque o objeto, ele pesa, né? Lembra que ele tem várias camadas aqui de material? Então, ó, eu vou colocar o meu barquinho bem aqui, eu já decidi, certo? E ó, vou segurar ele um pouquinho, segura mesmo, com força, com vontade, pra ele ficar aqui. E ó, meu barquinho, por incrível que pareça, ó, já tá durinho aqui, ó, gente. Tá? Ó, já tá durinho. Só que é o que eu falei pra vocês, pra gente conseguir fazer o trabalho ficar de pé, ele tem que estar bem colado. Tá? Mas ele tá criando forma, ó. Se a gente for depois, no final da aula, a gente passa os dois, o que eu já tinha trazido de exemplo e esse que a gente fez agora. Vamos deixar só o barquinho secar. Outra coisa, quero fazer já os detalhes do meu barquinho. Vamos fazer, não tem problema. Cadê? Vamos pegar uma canetinha preta, ó, tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, como se fosse uma haste. E aqui, ó, eu vou fazer uns círculos. Como se fosse aqui uma corda, ó. E vamos colocar o peixinho também. Eu acho que o peixinho cabe aqui também, ó. Vamos colar o peixinho. Pronto, o peixinho vai ficar aqui. E também vou fazer, ó, gente, meu olhinho aqui, ó, com a caneta mesmo. E aproveita e faz um pouquinho aqui, detalhe na nadadeira do peixe. Incrementado aqui com meu giz de cera. E eu acho que é isso, pessoal. Só vou mostrar para vocês como é que eu finalizei o meu. Eu espero que vocês tenham conseguido produzir aí, ó. Olha o meu como é que ficou. Que bacana. Então esse foi o que a gente acabou de produzir. Do outro lado, seria o ideal a gente fazer também, certo? E o inicial tinha sido esse.